Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Mulher Ajudando Mulheres. No programa de hoje vamos falar de um tema importantíssimo para nós pais. O meu filho não me obedece. O que fazer? E para falar desse assunto aqui juntinhos, nós aqui sempre juntinhos, desvendando todas as dúvidas sua aí de casa, trouxe uma convidada especial, que é a nossa amiga Jane Porcino. Difícil, mas dá para falar. Jane Porcino, obrigada, viu, pelo convite. A Jane, gente, ela é psicopedagoga, pós-graduada em formação de formadores e gestão escolar, coordenadora do Núcleo de Desenvolvimento Educacional da Pessoa com Deficiência e bióloga. Mais uma vez agradeço a sua presença, o seu convite aqui no meu canal. E aí, Jane, como fazer essa garotada nossa obedecer? Então, eu agradeço muito o convite. É um assunto bastante polêmico. Eu venho com a experiência de mãe e de educadora. Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho de coisas que deram certo, de experiências não tão proveitosas, e a gente vai tirar uma conclusão junto com o público de casa. O Caio, meu filho, tem 11 anos. Né? Quando eu falo para ele, Caio, faça isso para a mãe, ele fala, sim, mãe, é um prazer obedecer. Será que as crianças fazem isso mesmo? Acordam de manhã, esses dias eu até postei de manhã lá, levando ele na escola. Aí eu falei, Caio, bom dia, Caio. Bom dia. Como é que fazer essa garotada obedecer às mães também nesse período pandêmico, né? Que as crianças estão dentro de casa. Eu sou uma, imagina aquelas casas que tem 2, 3 crianças. Como administrar isso? E mais do que isso, fazer com que eles mantenham o ambiente familiar equilibrado, né? Sem brigas, sem gritarias. Como nós vamos trabalhar isso para as mães que estão nos assistindo, Jane? Então, o período de pandemia é um período bastante atípico. O principal que nós temos visto através da educação é a questão da saúde mental dos nossos alunos. Muitos jovens estão com o emocional abalado, né? Nós agora estamos retomando devagar, mas no dia a dia, a questão dos pais não estarem presentes o tempo todo, ou desses pais delegarem algumas funções, ou até mesmo deixarem os filhos, né, sozinhos porque têm condição ou estão com os irmãos mais velhos, depois tem um preço no sentido de cada um faz sua escolha, mesmo com as orientações dos pais, porém, nem sempre o resultado dessas escolhas seria aquilo que o pai sonhou para aquele filho. Por exemplo, na questão das companhias, na questão de alguns hábitos. Então, eu acredito que não dá para julgar, mas cada um faz aquilo, acredito que faça o seu melhor. Cada um faz o seu melhor. O importante é estar fazendo uma avaliação disso. Então, é avaliar, por exemplo, avaliar aquilo que eu fiz, qual foi o resultado, qual era o meu objetivo. Nem sempre dá para a gente ser tão, no caso, tão certeiro. Eu não vou programar, fazer um plano, um planejamento do que eu gostaria para o meu filho. A gente tem sonhos e tem intenções, mas no dia a dia, uma coisa muito legal é a gente estar avaliando se aquilo que a gente fez para o filho com um objetivo, com um certo objetivo, o objetivo foi alcançado ou não. Ele foi parcialmente alcançado, ele foi totalmente alcançado ou ele não foi alcançado. No sentido mesmo comportamental, emocional, no sentido cognitivo, ele está estudando, né? Os filhos mais velhos estão trabalhando, né? Eu estou sendo um exemplo. Então, hoje em dia, a gente fala muito da questão do exemplo, que o que eu faço é o que eles vão estar olhando, né? É o que eu faço. Espelhamento, né? Espelhamento. Então, na verdade, a gente fala bastante, mas do que a gente fala, eles pouco fazem.
eles observam muito o nosso comportamento. Então, é essa parte que eu acho que quando não dá certo, quando o filho está rebelde, está mais agitado, sempre alguma coisa tem. A gente tem que parar para observar e ver o que está acontecendo. Às vezes, a nossa educação, aquilo que nossos pais deixaram, hoje eles têm novos estímulos na sociedade, novos estímulos dentro da sociedade que ele vive, o ambiente familiar, os ambientes íntimos, ele recebe aqueles estímulos. E nós estamos aqui para filtrar, não amor demais, nem disciplina demais. É um equilíbrio entre os dois, não é bem assim? Como equilibrar isso? Como podemos orientar as mães que estão assistindo primeiro, a se reconhecer, né? Esse foi o meu maior aprendizado, me reconhecer como mãe e que eu preciso de habilidades que a minha mãe ensinou, nem tudo era exatamente o necessário. Então eu tenho que aprender de acordo com os estímulos que o pai recebe hoje e que é isso que eu vou passar para ele. Não primeiro, o pai e a mãe, diante de que todos estão assistindo, o que eles devem reconhecer primeiro? Na verdade, não é fácil, né? É uma responsabilidade muito grande, porém, cada ser humano ele tem a sua individualidade, que tem que ser respeitada. Claro que dentro de uma moral, dentro de uma ética e dentro de um mundo onde a gente quer que eles sejam bem-vindos, bem vistos, né, reconhecidos. Porém, existem muitas questões. Nem tudo é tão bom, nem tudo é tão lindo e nem tudo precisamos ter tanto medo ou então não sermos proativos, de receio de enfrentar o mundo, né? Mas a frustração também é muito importante. Em qualquer configuração de família, o filho, ele também sente o clima. É como o professor. O professor está dizendo alguma coisa para o aluno, se não for aquilo, o aluno sente que aquilo não é verdade. E o filho sente também. Então, tem o sentimento além das palavras. Fora tudo isso, existe o que a gente fala e o que a gente faz, como a gente já conversou. Se eu estou falando uma coisa e fazendo outra, né? Nem sempre, não somos infalíveis, a gente consegue aplicar na prática tudo aquilo que a gente gostaria. Porém, uma super proteção também, não deixar com que o filho se desenvolva, com que ele tenha autonomia em algumas situações, não é bom. Então, frustração é importante no sentido dele saber que ele não vai vencer sempre, que algumas coisas, o real ganho não é eu ganhar o jogo, mas é aquele processo. O que eu aprendi naquele processo? Isso não é fácil. E nós, seres humanos, para nós o segundo lugar não vale. A gente quer o primeiro. Então, é tudo o que a gente vai fazer com isso. Para que tudo isso? Para preparar o cidadão, como a própria escola fala, para a realidade do mundo lá fora. Mas como fazer isso? Por exemplo, se são muitos irmãos, como que eu trato os irmãos? Eu tive uma irmã, somos em 4 irmãs, uma irmã ela tinha bronquite. Então ela era assim tratada diferente no sentido que minha mãe tinha muito medo, então acabava super protegendo. Hoje eu entendo, mas os filhos, né? Os pais, eles conseguem entender que mesmo cada filho sendo um indivíduo diferente, ele tem que tratar de acordo com aquele indivíduo precisa. Porque às vezes tratar igual não significa que em alguns momentos eu vou dar tudo igual para todo mundo. Cada um está precisando de alguma coisa num momento diferenciado. E hoje o nosso tempo ele é muito escasso. As famílias, todos trabalham, né? As famílias se encontram à noite, é uma correria. Mas o que poderia acontecer? Né? Um ritual de um jantar, um ritual de um lanche juntos, ou não dá tempo, então seria o café da manhã, será que dá? E mesmo que não dê, né, o que dá para proporcionar esse momento em família, para mostrar tudo isso? Esse gancho, tem uma revista científica, a gente só não recorda o nome agora, que fala que
pelo menos dentro de um ambiente familiar, você precisa fazer pelo menos uma refeição. Porque segundo essa pesquisa, crianças, para não criar filhos delinquentes, usou essa palavra, filhos sem disciplina lá fora, pelo menos tem que sentar na mesa uma refeição por dia. Uma refeição. Aqui em casa é o jantar. Jantar, pelo menos o jantar, os três têm que estar sentados na mesa para estar fazendo a refeição juntos. Mas isso é científico, gente. Nós vamos falando mais ou menos de tipo de pais. Para as pessoas entenderem melhor, Jane, se ela consegue identificar que tipo de pai ou mãe que é. Afinal de contas, também tem não só o pai, mas tem a mãe dentro de casa, aqueles que têm o pai e a mãe dentro de casa. O pai pode ser permissivo, a mãe autoritária. Vamos explicar melhor o que é um pai permissivo? O pai permissivo, na verdade, é aquele que, além de falar sim o tempo todo e de permitir muitas coisas, praticamente ele não quer ter trabalho. Então dá trabalho você sentar, você explicar uma situação, você explicar o não, ou você explicar o sim. Então eu vou deixar acontecer porque não vai me dar trabalho. E o filho vai me amar. Lá no futuro, depois eu penso. Se ele não vai aprender a conviver, porque, por exemplo, ele não aprendeu a dividir alguma coisa, como que vai ser no futuro? Mas hoje ele está bem. Então, eu acho que não dá para ficar pensando no futuro, tanto no futuro, né? Mas se você não cuidar hoje, você no futuro vai ter uma resposta negativa, né? Então, o pai permissivo é aquele que não analisa muito, que ele não quer se indispor. E existem pessoas, né, que no papel não só como pai, elas não gostam de se indispor com as pessoas. Então, para elas falarem um não é muito difícil. Agora vamos falar do pai ausente, que tem muitos lares aí, que uma vez até questão do Elvis, ele cobrou um comportamento meu, mas eu falei assim, mas esse comportamento precisa ser do pai, não da mãe. Eu, com todo respeito para quem cria os filhos sozinhos, das mães, infelizmente não estão com seus parceiros, que são pais dos seus filhos, mas o filho, ele precisa da figura de pai. Precisa. A mãe tem uma figura, mas tem mãe que fala assim, né? Eu sou pai e mãe. Não, você não é pai e mãe. Você é sobrecarregada se você está tentando ser. Porque figura de pai é figura de pai, figura de mãe é de mãe, né? E o que acontece? Esse pai ausente. Enquanto professora, educadora, eu vou dar um exemplo que foi muito importante na minha vida. Eu já tive exemplos na escola de pais ausentes porque trabalhavam muito, uma situação financeira razoavelmente boa, e outros que precisavam trabalhar, né, praticamente para comer e trabalhavam muito. E tivemos casos, né, poucos, de pais que não tinham tanta necessidade econômica e que a mãe praticamente ela ficava em casa. Só que era um outro tipo de ausência. Então acho que a gente pode separar aquele ausente de corpo presente, físico, e o ausente que, na minha concepção, é o mais sério, emocional. Eu estou ali presente fisicamente, mas eu estou ausente emocionalmente, eu estou longe. Então, e a pessoa não percebe. Ela acha que ela está ali do lado, basta. E às vezes ela está exausta, porque ela fala tanto, ela pede tanto, ela faz planos, ela modifica a forma de tratar, mas o filho não modifica o comportamento. Então aí é de parar, pensar, se reavaliar, se autoavaliar e, se for o caso, procurar até um especialista, um psicólogo e perguntar o que está acontecendo. Porque nos resultados importantes que nós tivemos, né? E eu me vejo assim, porque eu sou mãe também de um filho, é quando a gente revê nossos conceitos. Não, nós estamos um filho em fase de aprendizagem, né? E o maior aprendizagem, a melhor escola começa dentro de casa. E ele entende, ele vê isso, a flexibilidade sua.
Ele pode lavar a louça, mas eu deixo ele, até o cara, eu deixo ele lavar a louça, peço para ele lavar a louça em cima. Do jeito dele. Do jeito dele. E depois que ele terminou, eu sei que lavou a louça toda daquele jeito, aquela bagunça toda, sabão ali, etc. Mas eu falei, filho, muito obrigada. Muito obrigada. Validar o seu filho. Agora eu quero falar um pouquinho do pai autoritário. Então, o pai autoritário, nem sempre ele tem noção das suas atitudes. Para ele está certo. Geralmente ele precisa falar mais alto, ele precisa ter um tom, às vezes, até mais agressivo, para que ele seja ouvido. Então, ele não se importa com o que o outro, né, está sentindo. Ele quer que as suas ordens, os seus apontamentos, as suas questões ali naquele momento sejam resolvidas. E geralmente o autoritário ele não gosta muito de conversar. Ele não abre para conversar, né? Então o filho ele tem que fazer aquilo que o pai quer, e muitas vezes a gente vê filhos que se tornaram profissionais e que não são felizes porque era sonho do pai. Muitas vezes não querem desapontar. O que é esse amor? Filho, não depende do que é amor, que representa amor para você. O amor, em geral, ele vai falar assim, olha, filho, eu entendo o que você está passando. Você tá assim, você está baixando, eu entendo o que você está passando. E dá a liberdade de escolha para esse filho. Sabe por quê? O pai autoritário, eu vejo que eu fui filha, meu pai foi muito autoritário, ele não dava liberdade de escolha. E quando você não tem liberdade de escolha, quando você cai no mundo, você não tem, você não tinha chance de escolher, você só vai aceitando. Você está no mundo, tudo que vier para você, você aceita. Porque você não foi programada para pensar, filho, você quer pôr uma roupa, você quer pôr shorts ou pôr calça? Eu não fui programada para pensar se eu quero alguma coisa ou outra. Eu só fui programada só para aceitar. E quando cai no mundo, até agradeço a Deus porque Ele me protegeu muito nisso, é que eu oferecia. Só que assim, meu medo era tão grande do meu pai que eu não aceitava. Mas e aí? Se você é pai, vocês são filhos de pais autoritários, você que é pai se identificou com autoritário, dê liberdade de escolha. Porque se o filho, se ele não aprender a escolher com você, ele vai aprender a escolher com quem lá fora. Ele só vai aceitar. Aí como diz a lenda, né, o moço bonito, não é assim? O moço bonito vai chegar e vai tocar 3 palavras, meia dúzia, ele vai sentir acolhido e vai fazer o que a outra pessoa quer. E as meninas, eu falo as adolescentes, quando elas são filhas de pais muito autoritários, aí chega um rapaz que, desculpa, às vezes não teve estrutura familiar, vem de vícios, vem isso, aquilo, mas trocou 3 palavras que ela se sentiu entendida. Porque o pai autoritário também não entende, ela só acha que tem que fazer. Então, a partir do momento que ela encontra alguém que a entenda dentro do mundo dela, ela vai amar, ela vai atrás, ela vai idolatrar aquela pessoa. Aí foge de casa, né? Tudo que começa a proibir torna-se atraente. Então, foge de casa, faz tudo aquilo. Então, pais autoritários. Primeiro, reconheça e com amor. Nós estamos falando aqui com amor. Sei que é muito difícil. Foi meus pais que me ensinaram assim. Agradeça a seus pais, porque os estímulos de hoje são muito diferentes. As crianças, o que você come, a TV, os programas não são iguais. Não queira implantar algo. É lógico, é independente. A criança é seu espelho, ela vai absorver a sua educação. A sua educação de flexibilidade, de disciplina e amor, equilíbrio na vida, não é? Então, também muito importante nessa questão do pai autoritário, que o filho, ele nem sempre vai estar feliz
porque ele está fazendo o gosto do pai. Às vezes ele vai se rebelar, né? Porém, é importante que ele experimente algumas frustrações para que ele não se torne um adulto fraco ou um adulto que não consegue resolver suas questões. Então, como fazer isso, né? Acredito que também você perguntando muita coisa, tudo ele pode escolher, ele pode optar, eu acredito que não é esse o caminho. Existem questões que você não impõe, mas que você não pergunta, que tem que acontecer naturalmente. Então, para alguns pais, exatamente tudo ele tem que perguntar. Às vezes o pai deixa de fazer alguma coisa importante para comprar tal coisa para o filho, porque o filho escolheu, porque o filho quer aquilo. Então eu acho que você tem que dar uma vida boa, saudável mentalmente, emocionalmente e assim materialmente quando for possível, mas mostrando uma realidade. Não o filho escolhendo absolutamente tudo para que a gente não se indisponha naquele momento, mas no futuro. Numa empresa ou num outro ambiente social, como ele vai se comportar? As pessoas vão entender esse filho como o pai entende? Então ele também tem que aprender a conviver. Qual seria um amor correto para você aplicar para os seus filhos? Eu acredito que nós precisamos treinar, aprender a colocar o holofote nas coisas positivas, nos pontos positivos, nas coisas boas. Porque geralmente as pessoas que se sentem mal, quando elas sabem que elas têm, não é um defeito, mas elas têm uma fragilidade, as pessoas já pegam naquele ponto. E os pais costumam fazer isso sem perceber. Então assim, nossa, sua comida é ruim, seu desenho é feio. Claro, se você acostumar a dizer que o desenho que não é bonito é lindo, daqui a pouco seu filho vai estar querendo expor e ele vai ser exposto para o mundo negativamente. Não é isso nesse ponto. Mas é colocar o holofote na coisa pequena, na coisa boa, no ponto positivo, e a partir daí a pessoa vai descobrindo o seu potencial. Nem tudo que você experimentou, exatamente ele vai viver igual, não é assim? Deixar ele viver, fazer sua liberdade de escolha, uma escolha moral, uma escolha assertiva, deixar ele viver a vida que ele precisa ser vivido, não é? No final de contas. Então o papo está muito bom, Jane. Nós estamos aqui só na primeira parte, viu? O assunto vai rolar mais ainda, porque eu espero você lá no nosso programa, na segunda parte, para continuarmos a falar sobre esse tema muito importante. O meu filho não obedece. O que fazer? Ative o sininho, compartilhe. Eu tenho certeza que você conhece pais que precisam estar ouvindo e vendo esse vídeo. Tá bom? Um grande abraço. Até o nosso próximo programa, segunda parte. Obrigada, viu, Jane, pela sua presença mais uma vez. E você aí que está em casa, ative o sininho. Compartilhe esse vídeo. Eu tenho certeza que tem pais e mães aí, amigos seus, precisando de uma orientação. Inscreva no meu canal, afinal de contas é para nós pais, nós mulheres, para fazer um mundo melhor. Espero você na segunda parte do programa. Meu filho não obedece mais. O que fazer? Um grande beijo, espero você até lá.